Olá meus amigos, olá minhas amigas. Eu estou aqui mais uma vez com meu amigo Alessandro Aquino, do Partido da Causa Operária. Eu sou o Flávio Rezende e esse é o canal A Voz do Cerrado. Alessandro, dia 15, milhões de estudantes, professores e brasileiros trabalhadores foram às ruas protestando, na prática, contra o governo Bolsonaro, e você, né, esteve lá. O que você viu nesse protesto, Alessandro? Meu amigo Flávio, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? A gente está participando aqui da Voz do Cerrado. Opa. E nós fomos como militantes do Partido da Causa Operária. E aqui em Goiânia nós tivemos uma perspectiva aí de 20 mil a 30 mil pessoas que participaram das manifestações. Um número muito alto, pelos padrões de Goiânia, sem né? dúvida. E foram manifestações extremamente políticas e partidárias, eu quero deixar registrado isso. Então, por exemplo, nas falas, você teve a questão, por exemplo, do Lula livre. Que coisa mais importante, isso é muito bom. Não vi aquele discurso apartidário, que é uma coisa meio ridícula, não tem como fazer política sem partido. Até porque o discurso apartidário acabou colocando o Bolsonaro na presidência da República, que hoje o povo está protestando contra ele. Né? Não vi isso, muito pelo contrário, vi bandeiras, vários representantes de partidos fazendo discurso, e pessoas de movimentos sociais também participaram. O MST, outras organizações também estiveram presentes nessas manifestações. Eu vi que também uma tendência dessa manifestação não ficar apenas na discussão das verbas das universidades federais. Eu vi outras discussões políticas, o pessoal fazendo a crítica à reforma previdenciária, as pessoas também defendendo, como eu já falei, o Lula livre, né? E o Fora Bolsonaro. A gente pode classificar esses só para terminar, né? O Fora Bolsonaro, inclusive, eu achei... eu não esperava que eu ia encontrar tanta discussão dessa questão do Fora Bolsonaro, e eu vi muitas pessoas defendendo esse Fora Bolsonaro. Né? Eu queria até me dar uma adendo, porque depois que eu participei dessas manifestações, tiveram assim, algumas discussões na net, e eu gostaria de fazer essas discussões aqui também, se você me permite. Beleza, tranquilo. Algumas críticas que eu vi. Vocês deveriam ter protestado nos governos anteriores. Eu quero deixar explicado. Fala para os nossos amigos aí o que aconteceu nos governos anteriores. A Dilma realmente, em 2015, ela fez um corte brutal na educação, algo em torno de 9 bilhões de reais só na educação. Mas é importante entender algumas diferenças. Primeiro, esse corte de 2015 ele foi em todos os ministérios, ele não foi exclusivo no Ministério da Educação. E teve a explicação por que teve o corte, mesmo que a gente não concorde. Eu não concordei em 2015 e continuo não concordando agora. Mas era para a questão do superávit primário, para pagar dívida, etc. E tal. Que é uma exigência dos neoliberais, justamente, né? Que é quem de fato manda. E mesmo assim, a Dilma, o orçamento ficou na época em 106 bilhões, e mesmo assim ficou acima de 4,1 bilhões do valor mínimo constitucional. Então, se não estou justificando o corte, sou contra qualquer tipo de corte na educação, mas para tentar explicar essas discussões. Outra coisa que eu estou ouvindo muito... Em verdade seja dita, Alessandro, nos governos Lula e Dilma, as universidades federais enfrentaram grandes greves, né? Isso, e a gente está ouvindo muito o pessoal aí de extrema-direita, o pessoal que precisa estudar um pouquinho, falando assim, mas por que vocês não manifestaram antes? Manifestou. Claro. Em 2015 teve manifestação, em 2015 a UNE pediu manifestações nas ruas, inclusive foi para as ruas. Inclusive teve um congresso dos estudantes aqui em Goiânia que teve uma manifestação contra os cortes, e partidos de esquerda se mobilizaram contra. O pessoal se mobilizou contra, o partido o PCO também, e outras organizações como a UBS, etc., se organizaram também. Outra coisa que eu estou escutando muito é que o corte foi apenas de 3%. Uma coisa que é importante as pessoas entenderem é o seguinte: existem dois tipos de orçamento para a educação. Os que são chamados de gastos obrigatórios e os discricionários. Os obrigatórios é salário de professores, etc. E tal. Você me permite só explicar isso, porque eu estou são os discricionários. E os outros é o que nós chamamos de discricionários, e os outros são os obrigatórios. Os cortes, tanto em 2015 como agora, são os discricionários, ou seja, conta de água, conta de luz e tal.
O que eles queriam fazer que a gente entendesse? Se você juntar os dois, os obrigatórios e os discricionários, realmente dá 3%. Mas se você pegar só os discricionários, dá 30%. Em algumas universidades, como da Bahia, eu não lembro qual a Universidade Federal da Bahia, chegou a mais de 40%. É onde já realizavam-se muitas balbúrdias? Outro problema que eu achei desse corte foi usar uma justificativa ideológica, né, Flávio? De um governo que diz que entrou para combater ideologia, né? O que eu acho meio absurdo dessas discussões do corte na educação é que o governo não deu uma planilha de custos. O governo até agora ele não explicou qual o motivo que ele está fazendo o corte. Mas ele sabe explicar? Será que o ministro Eu acho que sim. Eu acho que, lógico, que o Bolsonaro não tem condições nenhuma nem de explicar. O Weintraub lá tem condições, porque ele tirou zero em várias notas, principalmente relacionadas a mas eu acho, por exemplo... Quando ele era aluno da USP. Sim, mas eu acho que o Bolsonaro não conseguiria discutir nem uma conta de banco, um extrato bancário. Eu acho que ele teria dificuldade de fazer essa discussão. Mas, por exemplo, o Paulo Guedes... Esse sabe ele consegue explicar. E isso não foi passado até hoje para a população. E se nós fizermos os cálculos, hoje o governo tem quase 4 trilhões de reais, né, nas suas contas, entre caixas de reposição de bancos, o Tesouro Nacional, etc. Nós temos 4 trilhões de reais. Então o Brasil não está quebrado. O que está acontecendo é retirar as verbas da educação, como da reforma previdenciária, para jogar para os bancos terem mais lucros que já tiveram. E esse pessoal é muito inimigo da intelectualidade, né? Resumindo, eles não gostam de quem estuda e cria conteúdos que façam as pessoas pensar. Né? Eu acho que outro fato que aconteceu também, e o mais grave disso tudo é porque logo depois das manifestações, o Bolsonaro tem aquela fala infeliz, né, chamando os estudantes de idiotas úteis, e logo depois ele repassa o controle dessas universidades para os militares. Isso também foi gravíssimo, quer dizer, ele tira a democracia das universidades, da escolha dos reitores e põe aí na batuta dos militares para fazer a escolha. Quer dizer, ele não só não voltou atrás, como ele fez o quê? Ele continuou e aprofundou o ataque às universidades federais e à educação do Brasil. Agora isso aí é dobrar a aposta, porque quando ele chama as pessoas de idiotas úteis, e muitas pessoas que estavam lá, você foi, participou, votaram nele, né? Então ele está chamando a população que está protestando nesse momento contra ele, algo que é democrático, só que a gente sabe que o Bolsonaro não tem espírito democrático, contra ele, desconhecendo inclusive a história, aparentemente, porque com o Collor foi mais ou menos assim, né, Alessandro? Foi, e eu acho que foi pior, né? Eu acho que o Collor, como eu já falei, e aí eu estava na universidade nessa época, ele ainda teve uma preocupação de fazer uma explicação econômica, ele sabia fazer discurso, né? Então. Ele sabia fazer discurso. O Bolsonaro não, ele está fazendo os cortes, não explicou por que esse corte, e ficou parecendo que é uma coisa meio de corte ideológico mesmo. Ele não usou nem a discussão que nós somos contra, eu acho que você também, do superávit primário. O que é o superávit primário? Mas é verdade, você tem dinheiro para pagar investidores, estrangeiros e nacionais. E esse ano eles vão pedir autorização para aumentar o rombo, né? Tanto que a situação está ruim. A questão é que não tem rombo. Isso que eu acho que é importante passar para os seus ouvintes, para os nossos ouvintes, que o Brasil não tem rombo. O que eu volto a falar, o Brasil hoje tem 4 trilhões de reais, é um dos países mais ricos do mundo. Só que quem vê esse dinheiro todo, principalmente hoje, é a elite financeira, principalmente os bancos. Né? A verdade é que muita gente desconsidera esse fato, mas a grande luta política é a luta pelo orçamento. Isso. Nesse momento, os neoliberais, os banqueiros, eles estão vencendo essa luta, né? Porque eles estão conseguindo abocanhar o orçamento para eles. Então, esses cortes, você já explicou, eles existem para quê? Para fazer com que dinheiro de arrecadação sobre para que seja repassado ao sistema financeiro, que são os grandes banqueiros. E que a gente vem fazendo crítica. A gente fez crítica ao governo Lula quando isso aconteceu. Nós fizemos crítica no governo Dilma. Estamos fazendo crítica no governo Temer e estamos fazendo crítica agora no governo Bolsonaro. Só que agora tem um problema maior, que é a PEC da fome, a PEC da miséria,
que foi aquela PEC dos tetos. Então aquilo engessou muito mais ainda o orçamento. Olha, o próprio Rodrigo Maia, que aparentemente é o presidente em exercício no Brasil, porque a gente está passando de forma informal para o sistema parlamentarista, né? Ele disse que é preciso rever essa PEC, né, Alessandro? Não, essa PEC ela não permite condição nenhuma do Brasil ter qualquer tipo de crescimento. Né? E as perspectivas que o Brasil com o Bolsonaro ia ter uma explosão de PIB, está aí, ridículo. Parece que agora deu zero. Você falou para mim, olha, então, 0,6, uma coisa assim. O Banco Central, os investidores, o mercado, os bancos, eles estão diminuindo a cada análise a projeção de crescimento do PIB. Né? Eu preciso confirmar os dados, mas no primeiro trimestre nós já temos uma recessão. Né? E, olha, qualquer pessoa sabe que pelo andar da carruagem, com a quantidade de empresas que estão fechando, indústrias inclusive, que é onde tem empregos melhores, remunerados e de maior qualificação, não há outro caminho que não seja o encolhimento do PIB. Mas, hein, Alessandro, sobre a questão política das manifestações, você que esteve lá e que acompanhou junto com o pessoal do PCO, foi e é uma manifestação política, partidária? Sem dúvida, foi uma manifestação política, partidária e ideológica. E qual é a importância dessas manifestações serem políticas? Essas manifestações, ela põe a extrema-direita na parede. Por exemplo, nós não vimos nessa manifestação essa coisa do pessoal abaixa a bandeira, eu pelo menos não vi, meu partido é o Brasil, essa coisa na verdade ridícula que virou esse governo do Bolsonaro aí. Não existe fazer política sem partido, a gente sempre está tomando um partido. Mesmo que você às vezes não ache que você é filiado num partido, mas ideologicamente você está levantando a bandeira de um partido. Então isso não existe. E eu vi que foi uma manifestação política, uma manifestação não só para o corte de verbas, mas uma manifestação para a queda do governo Bolsonaro e tudo o que significou o golpe da Dilma até agora. Na sua opinião, a gente pode considerar essa manifestação como o início de um amplo movimento fora Bolsonaro? Já é, né? Acho que já é. Por exemplo, lá nós temos uma banquinha do PCO e a gente vende broche, porque o partido não tem verba. Não tem verba nenhuma, não tem verba pública, não tem nada disso. E os brochinhos, por exemplo, do Fora Bolsonaro venderam quase todos. E o que mais me impressionou nisso é que nós temos camisas também Lula Livre. Que coisa muito As boa. camisas do Lula Livre venderam todas. Eu fiz um discurso lá na manifestação falando da importância da liberdade do Lula. E eu imaginava que eu ia ganhar uma vaia, né? Eu estava esperando uma vaia, muito pelo contrário, nós fomos aplaudidos intensamente quando nós defendemos o Lula Livre. E volto a falar, desculpa interromper, como eu falei na manifestação, Lula hoje é a única pessoa, o único homem, o único brasileiro que consegue unir e consegue construir toda essa insatisfação política e econômica que nós estamos vivendo agora. Não existe outra pessoa que conseguiria fazer isso agora. O Ciro não consegue fazer, o Boulos não consegue fazer, o Fernando Henrique Cardoso não consegue fazer. O Ciro, assim, é ruim a gente falar no Ciro Gomes, né? Porque ele está perdendo espaço. Mas ele soltou uma palavra, já que você tocou no nome dele aí, ele chamou o Lula de defunto político. Você acha que o Lula é defunto político mesmo? O que você viu na fala do Ciro aí, na sua opinião? Meu amigo Flávio, a gente que está nessa luta aí desde 2013, me fala o nome de uma liderança nacional hoje. Uma liderança nacional hoje que representa os trabalhadores, os estudantes, o campo, pequenos empresários, que levanta, que está na boca do povão. Uma coisa, inclusive, a gente está fazendo uma discussão aqui no meio de universitários, de professores, de pessoas que têm um nível curso superior como nós. Outra coisa é você estar falando isso para o povão. O líder hoje do povão se chama Luiz Inácio Lula da Silva e ponto, acabou, não tem outro. E não é algo... por isso que está preso. E não é algo que a gente tem o poder de mudar, né? Até porque teve gente que tentou tomar o lugar dele, o próprio Ciro Gomes, errando nas estratégias, porque ele tinha tudo para, inclusive, ter o apoio do Partido dos Trabalhadores. Mas o engraçado que a gente tem que analisar também é o movimento fisiológico de certos políticos, né? Aparentemente, o Ciro Gomes ele tende a se aproximar de quem poderia colocar ele em algum cargo no governo, né? No início do governo Bolsonaro,
Ele poupou críticas e foi até amigável ao Bolsonaro. Ao mesmo tempo que ele passou a chamar o Partido dos Trabalhadores, que ele inclusive era aliado, foi ministro do Lula, de quadrilha, chamou a Gleisi Hoffmann de chefe de quadrilha e agora, por último, ataca o presidente Lula chamando ele de defunto político, sendo que o Lula está vivaço. Eu não sei se eu estou errando aqui, mas eu acho que logo depois das eleições do Bolsonaro, eu acho que ele teve, não sei se parece que ele teve presente na posse, não sei. Não foi não. Foi não. Mas assim, ele deu declarações claras de apoio ao Bolsonaro, que significa a extrema-direita no país e significa o inimigo número 1 hoje da classe trabalhadora brasileira. E do povo. Por exemplo, na própria campanha dele, ele defendeu, por exemplo, título de capitalização para a reforma previdenciária. Pô, aí não dá pra e aí a gente tem uma figura crescendo assim, com um crescimento artificial, na minha opinião, que é a deputada federal Tabata, né, do PDT, que ela sai uma matéria no Valor, e engraçado que a grande mídia sabe aproveitar dessas coisas, né? Ela defende a reforma da Previdência e diz que defende partes, mas na verdade ela defende a reforma toda. Ela diz que, assim, num gesto de extrema autoestima, ela diz que está dando um tilt na esquerda. O que você acha de uma declaração dessas, nesse momento que a gente está vivendo? A gente tem que entender aqui, fazendo uma análise aqui, o que é a direita? A direita hoje no Brasil, ela tem pouca inserção social na população. Tirando o Bolsonaro, e muita força institucional, né? Vem perdendo muito esse apoio popular. Acho que nesses últimos 5 meses ele deve ter perdido apoio. Você deve conhecer seus vizinhos, amigos que perderam. As pessoas que eu conheço pessoalmente que votaram nele já se arrependeram. Justamente. Então, o que essas pessoas de direita fazem? Como essa Tabata, o Ciro, etc. Eles se transvestem de esquerda. E aí ele passa para essa população... Porque a direita é muito impopular. Isso. Eu lido com gente carente. Nas casas e nos atendimentos que eu faço de gente carente, todos eles estão odiando o Bolsonaro, que representou o golpe do Bolsonaro. Então o que você faz? Você cria uma figura aí bonitinha, de seus 20 e poucos anos, falando bem e tal, fez o estudo lá fora em outro país, falando de algumas conquistas sociais, mas na verdade por trás disso tem um monstro de extrema-direita que talvez seja até pior que o próprio Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem uma vantagem, não sei se é vantagem ou desvantagem. Eu acho que é vantagem. Que pelo menos eles não se escondem atrás disso. Isso é uma vantagem. Ele fala que ele é de direita, extrema-direita e fala. Agora essas figuras não, elas se transvestem, elas tentam enganar a classe trabalhadora. E essa é a figura dessa criança aí que você está me falando. Pois é. Mas, bom, e o Bolsonaro foi nos Estados Unidos, né? Não sei se você chegou a acompanhar, mas lá ele bateu mais uma vez continência bandeira estadunidense, né? Não foi recebido pelo prefeito de Dallas e apareceu de surpresa para visitar o ex-presidente George W. Bush, que andava com o Lula no carrinho, dirigindo o carrinho de golfe, né? E assim, na hora que ele terminou um discurso lá, que ele recebeu aquele prêmio meio fajuto, artificial, num lugar, uma espelunca, diga-se de passagem, é só olhar as imagens do local que ele estava, ele errou o chavão, né? Ele se perdeu para falar o chavão. Isso já é um sinal de que ele sabe que vai cair, ou que ele sabe que está completamente perdido? Olha, será? Eu acho que o Bolsonaro é muito limitado. Eu acho que todos já estão vendo isso, né? Os próprios líderes, eu acho que pior que isso, até voltando um pouco, assim, só para você ver tanto que eu acho que o Bolsonaro é limitado, assim, intelectualmente, como informação. Você não precisa ser economista para ter uma base de economia. A gente sabe o que é tripé macroeconômico. Eu e você nós sabemos, nós não somos economistas, mas nós sabemos. Justamente, mas o presidente da República nosso não sabe. Então, assim... Depois de ser deputado por 28 anos. Vamos falar, eu achei uma cena grotesca. O Bolsonaro chama os líderes do governo, dos outros partidos que apoiam o governo dele, lá para fazer uma reunião, e os líderes falam: olha, presidente, a gente tem que rever esses cortes, a rua está aí e tal. O que como dizia o Ulisses Guimarães? Político só tem medo das ruas, né? Uhum. E tal, não sei o quê. E aí ele pega o celular, falando que tem uma ligação pro ministro da Educação, que eu não consigo pronunciar o nome dele. Ventral. E fala: corta isso. Logo depois, todos desmentem isso, né? A Casa Civil desmente isso, o próprio ministro da Educação desmente, e os líderes
aqueles que estavam lá começam a falar o quê? Começam a falar, ó, ou ele mentiu pra gente, ou ele não está mandando nada no governo. Mas na verdade por trás disso tem uma outra discussão, que é os aliados dele. Que é o Centrão, provavelmente o Centrão, os banqueiros, o sistema financeiro falou, ó, Bolsonaro não dá mais, vamos ter que tirar. O Centrão também está recuando e querendo tirar o Bolsonaro. Essa viagem do Bolsonaro é tão ridícula, é uma coisa tão grotesca, assim, eu acho que é pior que quando o filho dele, lembra quando o filho dele apareceu chorando e tal? E falar em filho dele, parece que o Ministério Público quer pegar o menino mesmo, hein? Porque essa história de vazar, engraçado que o Flávio Bolsonaro agora é um defensor do Estado Democrático de Direito contra os vazamentos, mas o Bolsonaro mantém o grande vazador do Brasil, que interferiu na eleição de 2018, que é o senhor Sérgio Moro. Isso. Eu acho importante a gente entender o que é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro hoje tem os bolsonaristas, muito ligados ao Olavo de Carvalho, que já pulou do barco, não quer saber de fazer mais debate político. Os militares que deram apoio ao golpe, inclusive ameaçando prender e fechar o STF se o Lula fosse via Twitter, que é muito grave. Pois é. Isso em qualquer outro país democrático, um general desse estava preso. E você tem um outro setor que é o judiciário. O judiciário ligado à Lava Jato também é um setor do governo. Isso. E aí o que aconteceu nessa história toda? Quando o Moro permite que o COAF libere esses dados, o Bolsonaro, o que ele faz? Ele faz um contra-ataque ao Bolsonaro. E qual foi esse contra-ataque ao Bolsonaro? Olha, Bolsonaro, olha, Moro, você fez um acordo comigo. Lembra? Praticamente eu falei, se você prendesse o Lula e eu tirasse o Lula das eleições, você sairia no Ministério do STF. Que é a mesma coisa que na loteria, né? O Bolsonaro segundo o próprio Sérgio Moro. Ele pode ser limitado intelectualmente, mas ele sabia muito bem o que ele estava fazendo ali. Ele está queimando o Moro. Será que foi de propósito? Lógico. Aquilo ali foi para queimar o Moro, foi para dar uma resposta ao Moro, né? Para ele, tipo assim, ó. E a imprensa bateu no Moro, mas bateu não, tá batendo demais. O Moro perdeu todo o seu prestígio político, né? O que ele tinha de prestígio político quando ele entrou nesse governo Bolsonaro, ele perdeu. E a Lava Jato, que são todos esses setores judiciários que o Moro representa, ela vem perdendo cada vez mais espaço. Né? Até porque o povo é pragmático, a população tem sabedoria. Né? O problema é que ensinam para a maioria do povo que mexer com política é coisa do demônio, é coisa errada. E as pessoas não se envolvem mais. Mas a população já começou a entender também que depois da Lava Jato veio recessão, desemprego, desigualdade e o Brasil está numa situação de calamidade. E isso tudo aconteceu depois da Operação Lava Jato. 24 milhões. Eu estava hoje, antes da gente começar aqui a nossa gravação, eu estava olhando nas notícias e tem um supermercado aqui no interior de Goiás que abriu uma vaga no supermercado, tem filas dando quarteirão, tem filas dando volta no quarteirão por essa vaga. São 24 milhões de empregados. Então, por exemplo, eu acho que o desemprego no Brasil não é um problema econômico, isso é criado, isso não foi uma consequência, isso é criado, você tem que se tornar cada vez mais barata a mão de obra aqui no Brasil. Mas o problema é que isso está virando uma calamidade pública. Os grandes bancos estão ganhando com isso. Lógico. E algumas grandes empresas. Mas o restante do povo. Você sabe que os bancos brasileiros são os bancos que mais lucram no mundo. E o banqueiro na lista número 1 hoje no mundo é brasileiro. Eu esqueci o nome dele, depois eu posso trazer para vocês. Safra. Isso, é o número 1. Mas, Alessandro, para a gente finalizar aqui, a gente está diante de uma situação aí que pode terminar na renúncia do Bolsonaro ou no impeachment. Inclusive, a própria grande mídia já colocou isso bem claro ontem, né, nos noticiários aí. E o Bolsonaro divulgou uma carta, até então anônima, agora já descobriu quem é o autor dela, que a gente nem vai falar nele porque não tem importância nenhuma. Essa carta é praticamente uma carta que muitos interpretaram como uma carta de renúncia, né? Inclusive o Reinaldo Azevedo, direitista, antipetista, ele fez um texto muito bem escrito, por sinal,
que ele coloca o seguinte, que agora o Bolsonaro tem como alternativa ou renunciar ou cometer suicídio, né? E ele colocou lá que não, que ele torce pela primeira opção, né? Olha só, vou ler um trechinho dela aqui, Alessandro. Na pior das hipóteses, na pior hipótese, ficamos ingovernáveis e os agentes econômicos internos e externos desistem do Brasil. Teremos um orçamento destruído, aumentando o desemprego, a inflação e com calotes generalizados. Perfeitamente plausível, claramente possível. Isso é uma parte dessa carta vazada e compartilhada irresponsavelmente pelo presidente da República. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, primeiro que não dá para levar em consideração essa carta, porque essa carta não foi escrita por ele. Eu não tenho capacidade de escrever nenhum documento. Mas ele vazou ela para criar um clima de comoção. Ele não escreveu isso. Segundo, que se a gente for pegar no passado, eu acho que o Bolsonaro, ele, pela figura que ele vai tentar ficar no governo até não dar mais. Até você acha que ele, mesmo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, partindo para cima do filho dele? Eu acho que ele banca, eu acho que ele fica até o final. Porque eu acho que ele vai ter que, se ele for renunciar, ele vai ter que fazer um acordo para isso. Ele não quer renunciar também de mãos abanando, né? Então ele vai fazer um acordo para fazer essa renúncia dele. Mas eu acho que ele fica até o final. Mas tudo depende muito das futuras manifestações que vão ter. É, dia 30 tem outro marcado para dia 30 de maio, né? Tem uma dia... É isso mesmo. A turma dos bolsonaristas, eles marcaram uma manifestação também, né? Não vou falar a data não, porque ficar fazendo propaganda desse tipo de manifestação, mas aparentemente a gente não pode prever isso aí, serão manifestações fracas. E lembrando que o Fernando Collor de Mello, num momento assim de delírio, ele fez um discurso para os taxistas e convocou a população com aquele mesmo discurso de patriotismo, né, que é sempre uma falsidade. Pediu para o pessoal sair com alguma cor da bandeira, né, para defender o governo. O resultado foi que as pessoas saíram de preto, né, contra o Collor, que deu início àquela série de manifestações que terminou no impeachment dele e ele caiu muito humilhado. Sim, né? Eu acho que a discussão agora não é nem se o Bolsonaro vai cair ou não, isso para mim fica óbvio. O governo dele virou uma esculhambação, está aos frangalhos, não tem apoio na Câmara, está perdendo apoio popular. O empresariado já está desembarcando. O próprio Olavo de Carvalho abandonou ele e já tinha uma briga interna com os próprios militares que estavam descontentes no governo dele. Então não existe governo Bolsonaro. Na verdade, nunca existiu o governo Bolsonaro. Já acabou o governo. Eu acho que já acabou, já é o fim. Agora, o que a gente tem que puxar é o fora Bolsonaro, fora Mourão e eleições livres com Lula. E assim, e pensar também agora, para a gente finalizar aqui, discutir muito com a população, porque a população tem que envolver, né? O povo tem que entender que não existe salvador da pátria. Inclusive o Lula, ele não é um líder solitário, ele é o resultado de lutas coletivas e populares. O povo tem que entender que é preciso lutar para impedir o desemprego, para diminuir o preço de gasolina, para diminuir o preço da energia, que está muito cara. E isso não se faz em movimentos apartidários não se faz, e só se faz a partir de movimentações políticas, tendo os partidos políticos como os grandes agentes de transformação. Com certeza, com certeza. E é isso que nós estamos vendo nas ruas. Essa primeira manifestação foi uma manifestação política e ideológica, os discursos foram políticos e ideológicos, e eu acho que essas manifestações elas vão aumentar, as quantidades dessas manifestações ao longo, até essa renúncia do Bolsonaro vem aumentando, mesmo porque ele não recuou em nada que ele fez até agora. Não, pelo contrário, ele dobrou a aposta, né? Ele está xingando os manifestantes. O Bolsonaro ele consegue ser um atraso até um projeto ideológico, no sentido de ser um projeto político para as massas. Porque olha só, como é que um cara que está fazendo uma reforma previdenciária que é altamente antipopular, ele me faz um corte de orçamento na educação ainda falando o que ele falou dos estudantes e dos professores. Está chamando o povo para guerra. Além disso, ele vem difamando as universidades brasileiras, ele vem falando mal do povo brasileiro lá fora, e ele vem, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, gente, eu estou com quase 50 anos, ele vem pedindo para as pessoas lá fora não aplicar dinheiro no Brasil. Isso é de um absurdo imensurável. Então, esse cara, ele vai cair. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte, não parar as manifestações. Claro. E, eu volto a falar, a luta é fora tudo que
que representa o Bolsonaro. Não, fora Bolsonaro, fora Mourão, eleições livres. E levar adiante uma pauta que seja de inclusão, de distribuição de renda, de melhoria da vida do povo. Que não vai acontecer com os militares no poder. Sim, e que tem que ter mobilização popular. Se o povo não for para a luta, nada vai acontecer. Alessandro, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado aí, viu? E a gente vai ter essa regularidade, pretendemos ter essa regularidade nessas discussões. E até a próxima, né? Eu até gostaria, Flávio, se a gente poderia fazer um programa nas manifestações. Poderia ir nas manifestações e conversar com as pessoas que estão lá e tal, seria interessante isso. Eu tendo a oportunidade, assim, conciliando com as outras partes profissionais, eu vou participar sim. E assim, acho que o povo vai vencer essa batalha, viu, assim? O povo brasileiro sempre venceu as batalhas. batalhas. Sempre lutou muito, é um povo muito lutador, muito assim, guerreiro. Nós tivemos derrotas, mas depois nós levantamos a poeira e vencemos situações muito mais difíceis no Brasil. O Bolsonaro não é nada perto do que foi uma ditadura que nós passamos. E essa vai ser mais uma vitória do povo. Beleza? Obrigado, até a próxima discussão, até o próximo debate aí.